Oi, eu sou a Mariana. Oi, eu sou a Maria Vitória. Nós somos alunas do curso de Logística na FATEC São José dos Campos. Estamos no segundo semestre. Nós somos da equipe Safe Flow e hoje nós vamos concluir a terceira sprint e também falar o nosso desenvolvimento durante a primeira e a segunda sprint e como o nosso projeto está. Bom, iniciando apresentando os integrantes do grupo, temos Ana Clara como PO, Felipe Machado como Scrum Master, Cauã Cadson, Cauã Ziviane, Davi, Mariana e Maria Vitória como os Scrum Teams, responsáveis pela participação nesse projeto. Nesse semestre, tivemos o desafio de criar um dashboard interativo para verificar o transporte de cargas perigosas no estado de São Paulo e no Brasil todo. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo. E aqui está o nosso resultado. Como perguntas principais para serem respondidas no projeto, tivemos as seguintes questões: quais as principais cargas perigosas transportadas? Quais são os principais meios de transportes utilizados? Quais as principais origens e destinos? Como o movimento evoluiu ao longo do tempo? E quais são as principais empresas responsáveis pelo transporte de cargas perigosas com embarques declarados? Essas perguntas foram feitas para a gente responder durante o processo de produção do projeto em si, e cada uma delas foi respondida respectivamente em alguma sprint. De atualizações na parte do GitHub, temos a parte do projeto, que consiste na interface interativa para visualização e análise dos dados de cargas perigosas, seguindo com o objetivo do projeto, que é permitir a visualização clara dos dados. Aqui nós temos os dados das tecnologias utilizadas, que foram Python, Power BI, Excel, Google Colab, o Gira e o GitHub. Também temos a parte do backlog do produto, que está organizadas as funcionalidades de cada atividade que exercemos, cada pergunta que respondemos durante as sprints. E por fim, temos o registro da sprint, que mostra todo o planejamento e execução das atividades ao longo do desenvolvimento. Durante o processo da primeira sprint, nós percebemos alguns problemas em relação aos dados. Por ser uma base de dados muito complexa, dava erro em algumas coisas. Por exemplo, a questão das unidades de medida. Como continha diferentes unidades, o Power BI acabava misturando as informações compatíveis e somava os quilos e litros numa mesma análise. Para resolver esse problema, surgiu a ideia de contabilizar as informações por operações, em vez de utilizar diretamente os valores de peso e volume. Dessa forma, eliminamos o risco de combinações incorretas entre unidades diferentes. E também, considerando o contexto de fiscalização do IPEM, o mais relevante era identificar as operações realizadas, e não necessariamente as quantidades transportadas. Bom, e também uma ênfase sobre os integrantes que mais mexeram nessa primeira sprint, que realmente foi um processo inicial mais complexo, foram o Felipe, o Cão Cadson, o Cão Souza, o Davi também, enfim, esses integrantes realmente se preocuparam em resolver essa questão do erro de dados. E agora, já falando sobre a preparação da entrega da primeira sprint, o início da segunda, nós identificamos outro desafio, que era determinar com segurança o que realmente poderia ser considerado carga perigosa dentro da base de dados. Por isso, nesse novo desenvolvimento, nós elaboramos uma lista de filtragem, que serviu como critério para selecionar apenas os registros relevantes. Na segunda sprint, foi realizado esse novo tratamento dos dados, refinando a base para que ela contivesse apenas informações sobre cargas perigosas com muita mais confiabilidade. Em ênfase, todos os integrantes do grupo tiveram destaque nessa sprint. Eu, Mariana, Maria Vitória, Ana Clara e Cauã Souza, além de Davi e Cauã Cadson. Todos alguns responsáveis pela parte do tratamento de dados e alguns responsáveis pela materialização do Power BI, além de alguns mexerem na parte escrita, sendo o relatório e o GitHub. Mas, no ênfase, todos os alunos do grupo tiveram uma participação dentro dessa sprint. Bom, e agora já falando sobre a terceira sprint, assim que nós fizemos o refinamento dos dados lá na primeira sprint, e com os dados todos certos, nós não mexemos mais nos dados e nos preocupamos exclusivamente com o design do dashboard. Então, o design anterior ele estava mais simples e agora ele está mais completo e mais intuitivo. Por quê? Porque nós dividimos pela parte de visualizações geral, por visualizações da empresa, visualizações de transporte, enfim. E sempre tudo dividido por top 5. Então, realmente vão aparecer as informações mais relevantes para o cliente.
E também, novamente, dando uma ênfase nos integrantes que mais mexeram nesse sprint, eu, Maria Vitória, Mariana, Ana Clara, Cão Souza e os integrantes anteriores também. Todos estivemos responsáveis por essa configuração de novo design, mas quem realmente teve a ideia de um novo design, quem teve a ideia de como ser esse design, foi o Cão Souza, e nós demos o apoio necessário e colocamos a mão na massa também. E recapitulando o que eu disse sobre as últimas sprints, foi realmente muito desafiador para nós, todos do time, porque realmente mexemos com uma base de dados bastante complexa, mas foi muito importante para o nosso desenvolvimento, porque nós conseguimos entregar um trabalho com excelência, acredito eu, pelos feedbacks que recebemos ao longo do nosso percurso. Enfim, conseguimos responder as perguntas sobre as cargas perigosas, conseguimos mostrar realmente nosso potencial nessa terceira sprint.